A Fundação IPEAD foi fundada em 12 de maio de 1948. Portanto, nesse mês de maio agora, a gente faz 75 anos de história. Uma história de muito trabalho, muito comprometimento, muita dedicação e muitos desafios. Uma história que sempre esteve conectada com os grandes temas do debate nacional. No passado, com projetos discutindo a Amazônia, ou mesmo discutindo a inflação, no período da inflação alta. E no presente, com projetos que discutem, por exemplo, a questão do financiamento verde, junto ao TCE do Acre, a questão da malária, que é um projeto financiado pela Universidade de Duque, na Amazônia, ou um projeto que discute gênero e justiça, financiado pelo Banco Interamericano, o BID. Enfim, um conjunto de projetos que sempre discutem grandes temas da pauta nacional. Mas uma história que faz parte da vida e do cotidiano das pessoas que vivem aqui. O IPEAD está presente nos meios tradicionais de comunicação quase que diariamente, publicando as pesquisas próprias de interesse do público em geral. Se o projeto é desafiador, ele tem a cara do IPEAD. Assim como o projeto Brumadinho, por exemplo. Com o advento do rompimento, os holofotes do mundo viraram para o Brasil, para Minas, para Brumadinho. A Vale confirmou agora há pouco o rompimento de uma barragem. Homens do Corpo de Bombeiros trabalham para resgatar possíveis vítimas do rompimento de uma barragem. A wave of reddish-orange sludge was sent spewing into the countryside. Rescuers in Brazil are scouring rivers of sludge from a collapsed dam. A Justiça Federal aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra 16 pessoas. Todos com expectativa de justiça, de reparação. E foi nesse contexto que a Justiça, em especial o Juízo de Minas, acionou a universidade e, consequentemente, o IPEAD na busca de informações fidedignas, organizadas, precisas. Porque todos sabemos que as melhores decisões, inclusive no campo da justiça, elas partem de boas informações, informações precisas, informações verídicas e organizadas. A relação entre as duas instituições, o FMG e o IPEAD, não é casual. O IPEAD, ele é, antes de mais nada, um instituto de pesquisa. Essa faculdade ela foi fundada em 41, ela se junta ao FMG em 1948, que no ano seguinte, em 1949, é federalizada. É nesse contexto que o IPEAD surge como uma instituição associada à faculdade, para viabilizar o desenvolvimento de projetos de pesquisa e, de certo modo, fornecer informações que seriam importantes para o planejamento econômico do governo estadual, de outros entes da administração pública. O fato de a gente ser uma instituição consolidada como instituto de pesquisa, né, ajuda muito nesse tipo de projeto em que você precisa organizar equipes de campo que saem do âmbito universitário. E aí o IPEAD é a referência natural, justamente para a gente ter 75 anos de história em que a gente realiza esse tipo de projeto. O IPEAD assumiu o papel de perito do juízo, da justiça. Então, ele vai produzir uma massa de informações aí muito significativa, que pode ser utilizada por diversos atores, né, e certamente vai ser utilizada pelo juiz em termos de ressarcimento. É um trabalho interessante, é um trabalho bonito. Então o IPEAD entra nesse projeto com a meta específica de trabalhar a caracterização da população atingida pelo rompimento da barragem. Então é uma pesquisa que é realmente muito importante, porque é um dado que qualifica realmente, diz pra gente, né, um pouco dessa realidade. Então acho que, né, que é um pouco esse papel de diagnóstico científico, assim, dele conseguir mostrar, né, apresentar o que é essa realidade nesse caso, qual foi o impacto, né? Quais que foram os impactos
do rompimento. O projeto previa 4 etapas. A primeira era o território de Brumadinho, a segunda Sarzedo, diferente de Brumadinho, que foi o censo, ou seja, todo o território de Brumadinho. Em Sarzedo seria a etapa amostral. Essas etapas 1 e 2 foram concomitantes, ou seja, nós iniciamos no mesmo momento. A terceira, a calha, cerca de 1 quilômetro mais ou menos de cada lado da calha, e a quarta, que seria o restante do território desses 15 municípios da calha, além de Sarzedo e Brumadinho. Mas com a supervisão, a gente teve uma primeira etapa que foi de atualizar endereço. A gente tinha uma defasagem, né, dos dados por conta do censo do IBGE, então a gente foi a campo, os supervisores, para poder fazer uma atualização. Então a gente ia capturando as coordenadas novas, a gente ia registrando domicílio que é novo, domicílio que não existe mais, a gente tinha todas essas opções, que era um preparativo para o campo, para quando a gente estivesse com a pesquisa realmente em andamento, né, os pesquisadores batendo na casa das pessoas, para que a gente pudesse ter esse trabalho mais qualificado possível. E assim a gente conseguia identificar pontos estratégicos, fazer um primeiro contato com líderes de associações, um grupo de pessoas estratégicas para que a gente efetivamente pudesse iniciar o trabalho. Ou seja, não tem paralelo nem no mundo desse projeto. Então é um projeto único, não tem como a gente se basear, né, e buscar outras experiências que dessem embasamento, por exemplo, para esse trabalho. Porque qualquer erro poderia invalidar o projeto, né? Porque aí não é uma informação válida que possa ser usada pela justiça. Identificamos os fatores para a execução daquele trabalho, daquele projeto, e começamos ali a simulação da proposta de trabalho, plano de trabalho, considerando prazo, recurso, ambiente de trabalho, questões geográficas, questões climáticas, questões culturais da população, das pessoas envolvidas no projeto, questões políticas, tudo isso é analisado previamente. Uma das tarefas mais cruciais foi assegurar todas as contratações, locações de veículo, compra de equipamento, de material, seguindo as especificações e em tempo hábil, de forma que não atrapalhasse a logística do projeto e da pesquisa. A metodologia de pesquisa de base, ela é uma metodologia consagrada, que é o survey, né, o questionário. E ela exigiu uma equipe muito grande, porque era muito ampla, né? Então você tinha aí toda a parte social, de educação, saúde, a questão ambiental, a questão dos transportes, a questão da propriedade, enfim, uma série de questões ligadas aos domicílios. Paralelo acontecia o pré-teste, que é uma parte metodológica importante, que é a partir do pré-teste que você testa o conteúdo do instrumento de trabalho, o entendimento do entrevistado, os saltos das questões. E aí sofreu mudanças novamente, e aí então ele foi disponibilizado para ir a campo. E a partir daí a gente efetivamente começou a etapa de treinamento, capacitação, enfim, tudo que seria importante para conhecimento e para a atuação no projeto. Foi mobilizado um grupo especializado para fazer essa apresentação inicial, anunciando a nossa chegada. Nossos pesquisadores vão querer saber sobre os impactos causados pelo rompimento da mina da barragem do Córrego do Feijão. Colaborem com a pesquisa! Fizeram uma campanha de sensibilização, uma campanha lúdica, né? Com muita arte, com muita música. Eles vinham com megafone convidando as pessoas a participarem, para ouvirem, anunciando a chegada da pesquisa. Enfim, várias frentes foram adotadas para que pudesse mobilizar aquela comunidade. Uma parcela da população que, inclusive, ajudava a replicar essa informação na comunidade. Vamos receber o povo da UFMG. E o WhatsApp foi utilizado também muito nessas comunidades, porque uma vez que você chega numa comunidade dessa mais isolada, você acha que não, mas a comunidade toda já está sabendo da sua presença ali. Gostamos de chamar a atenção da comunidade no aspecto seguinte: olha, estamos aqui
para fazer o nosso trabalho, e somente isso. Nós trabalharíamos, coletaríamos dados em campo junto a pessoas e famílias afetadas pelo rompimento de uma barragem. Famílias que passaram por perdas. Naquele primeiro momento, ao projetar, ao desenhar como atuar para entregar para a justiça, ao final, a melhor informação possível, o que não prevíamos é que uma pandemia viria logo em breve. Depois vem as enchentes, depois vem uma série de acontecimentos na região, inclusive a dinâmica da região vai mudando, né, porque existe uma série de outros fatores, como o auxílio emergencial, enfim, uma série de ações que as empresas estão realizando na região, que vai mudando a própria dinâmica da região. Então o desafio foi só aumentando, né? Mas não muda a estratégia inicial. A estratégia inicial, ela se mantém de pé, foi muito acertada quando foi pensada, e ela, de certa forma, previa algum tipo de percalço. A gente percebe que é uma situação que realmente atravessou a vida das pessoas que moram em Brumadinho, assim, né, que atravessou muito nesse sentido de ter um impacto mesmo, que você tem uma perda ali de uma identidade coletiva, e por mais que algumas pessoas não conhecessem literalmente, né, pessoas que estavam lá no dia do rompimento, né, que faleceram, existe esse sentimento mútuo ali, né, e coletivo de perda, né? Então, a sensibilidade do pensador até para saber ouvir e quando ouvir era fundamental, porque ali as perguntas vão trazendo a pessoa àquele momento anterior. Eu sou pesquisador da Fundação IPEAD, da UFMG Belo Horizonte. Nós estamos fazendo um trabalho de pesquisa sobre o rompimento da barragem ocorrido em 25 de janeiro de 2019. Primeiro chegar, se apresentar, abordar, falar tempo de entrevista, não esconder dela que a nossa pesquisa era de 30 a 50 minutos. A gente tinha que gravar o consentimento dela no começo da entrevista. O senhor consente a sua participação na pesquisa? Sim. Depois fazer a entrevista com ela, boa parte das entrevistas extrapolaram esses 50 minutos, porque tinha um envolvimento emocional do entrevistado. O treinamento, inclusive, ajuda muito também para os pesquisadores conseguirem ter, né, essa segurança ali na hora de conduzir uma entrevista, né, de conseguir ouvir também, né, o que a pessoa tem para falar, e ter essa empatia, né, da escuta, mas ao mesmo tempo sem conseguir perder, né, da metodologia ali do questionário, das questões que tem que ser feitas. O IPEAD teve esse cuidado, né, de treinamento de todas as etapas. Nós entendemos o que foi o rompimento, nós entendemos o que é a comunidade de Brumadinho. Há perguntas que são feitas 2, 3 vezes de maneiras diferentes para tentar explorar a possibilidade de encontrar alguma contradição, alguma lacuna naquilo que está sendo dito pelo entrevistado, muitas vezes de maneira involuntária. Quando o entrevistado não entender uma questão, a gente tem uma metodologia específica para isso. Nós temos umas tabelas, são cartões, resposta. Quando a pessoa não sabe ler, ela vai pelas cores. Você também pode falar pela numeração ou pelas cores, onde branco não afetou, e a cor mais escura é que afetou totalmente. E disponibilizamos para esses profissionais também ferramentas de ponta. O software, o Sphinx, que a gente está utilizando, ele atua offline. Esse software ele está instalado no smartphone e na primeira oportunidade de envio, que ele tiver uma boa rede de transmissão, ele envia esses dados coletados para um grande banco de dados. A gente aqui na UFMG temos um servidor que garante a tranquilidade quanto à proteção dos dados. O questionário a ser aplicado no campo é muito grande, né? Mais de 700 variáveis. Então a gente tem muitas coisas para controlar nesse banco de dados para que o dado seja o mais fidedigno possível com as respostas que as pessoas dão, né, para os nossos pesquisadores. Né? Nós, supervisores, uma das nossas tarefas é fazer uma auditoria de cada um dos questionários. Então é um trabalho exaustivo, né? Um trabalho de leitura, um trabalho que a gente precisa ter muita atenção nele, mas é um trabalho que mantém a qualidade, porque inclusive, enquanto nossos pesquisadores sabem que eles estão sendo checados, eles mantêm a qualidade em campo. Foi muito importante trabalhar com uma estrutura, um organograma
prevendo muita interação entre a equipe, principalmente os membros que estavam em campo. E aí nós estamos falando dos supervisores de pesquisa e dos coletores de dados, os pesquisadores. Precisamos cuidar desses profissionais ao longo de todo o projeto, dar toda a atenção para eles, eu diria atenção humana e atenção em termos das melhores condições para eles atuarem, né, no projeto. Eu sempre trabalhei em equipe, mas tão unido como nós todos somos aqui, eu não tive em lugar nenhum. E eu acho que grande parte disso é da coordenação, né, que nos proporciona essa qualidade, né, de transporte, de alimentação, e também de poder falar, da gente poder expor os nossos sentimentos em campo. Não tá bom? Bom reunir para saber por que não tá bom. E eu percebi que isso saiu da direção daqui. Então eu acreditei que realmente o diálogo aqui é o fator principal do IPEAD. Isso tudo mostrou para os nossos entrevistadores que o IPEAD é diferente, que o IPEAD tem uma outra estrutura, pensa o campo de uma outra forma. Essa sinergia fez com que o IPEAD apresentasse para a Justiça algo muito sensato, algo muito preciso, algo muito profissional, algo viável. Eu acho que a gente pode com orgulho falar e ter essa sensação, todos que foram envolvidos, de missão cumprida. Acho que esse projeto é um marco para a história do IPEAD, né? Pela complexidade, pela profundidade, pelo tamanho, né? Pelo tanto de recursos que a gente mobilizou para executar esse projeto, com certeza ele é um marco. E também pelo aprimoramento, pelo aperfeiçoamento, pelo aprendizagem que ele trouxe. A instituição está no caminho certo, porque ela teve condições de responder à altura, na velocidade necessária, algo completamente inédito, em condições adversas. Para o IPEAD, realizar uma pesquisa dessa envergadura, né, põe a teste a sua competência, né, e como que renova a sua experiência, né, assim, preparando a instituição para dar continuidade a esse tipo de atividade. Projetos inéditos, eles podem vir que nós vamos responder com soluções precisas, soluções robustas, os desafios vindos da sociedade, governo, empresas, no âmbito nacional. Isso não é algo que se improvisa, né? Isso é alguma coisa que parte dela se aprende em sala de aula, mas uma parte essencial se aprende fazendo, né? Enfrentando as dificuldades lá no campo e aprendendo a lidar com agilidade, né, na solução desse tipo de problema. Nós estamos muito orgulhosos do nosso trabalho, da nossa história e ansiosos para os próximos desafios.